que continua operando tudo em todos, continua sendo esse Deus que declaramos aqui, que é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que reconcilia. Que a palavra de Deus opere esse milagre na nossa vida essa noite, em nome de Jesus. Que ao ouvir a palavra, o Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, e se puder, fique de pé para a gente fazer junto essa leitura, dos versículos 1 até o 12, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos 1 a 12, diz assim a Sagrada Escritura: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se, vos dilaceram. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, Deus Santo, Pai Celestial, rendemos ações de graças porque podemos ler a Tua palavra aqui nesse culto público essa noite. Podemos, como povo de Deus, reunirmos-nos e exaltar o Teu santo nome. Podemos ter a esperança de que pelo poder do Teu Espírito, essa palavra vai gerar fruto em nossas vidas, nos transformando e nos fazendo cada dia mais ser o tipo de gente que o Senhor deseja que sejamos, seguidores Teus, discípulos do primogênito da criação, Cristo Jesus. Ajuda-nos, portanto, a compreender o que diz a Sagrada Escritura e viver de modo a glorificar o Teu nome. Assim te oramos, pelo santo e precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Gente querida, nós estamos na penúltima mensagem dessa série. Na penúltima mensagem, em especial, no que diz respeito ao Sermão do Monte, onde Jesus, nesse último capítulo, volta em alguns assuntos. Num assunto em especial, na verdade, relacionamento. Na mensagem, já de meses atrás, que cobriu dos versículos 17 a 20, do mesmo capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós aqui abordamos o ensino do Mestre, o ensino de Jesus, com a ênfase dos ensinos de Jesus sobre a ira, e que tais ensinos
nos habilitam a viver uma vida em busca de relacionamentos de paz, relacionamentos pacíficos uns com os outros. E Jesus aqui, nesses primeiros 12 versículos do 7º capítulo do Evangelho segundo Mateus, no Sermão do Monte, nesse mesmo sermão, dando sequência ao que ele começou lá no capítulo 5, volta a falar de relacionamentos, e de uma maneira mais direta, mais clara, mais enfática. Nessa semana ficou muito em voga, ficou muito em alta, um problema que tem acontecido na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, onde um grupo de homens, na maioria jovens, indignados com a impunidade em razão dos inúmeros roubos, assaltos, furtos que têm sido empreendidos por outros homens, na sua maioria jovens também, que descem das chamadas favelas, como o bispo endereçou aqui, esta manhã. A gente não vai fazer o politicamente correto, vamos dar nome ao que de fato é. E chamou muito a atenção da mídia, teve vários debates, como sempre. Já não é novidade que o tecido social do Brasil está mais do que esgarçado, então a gente não vai entrar nessa discussão aqui, nessa introdução. Mas o que chamou a minha atenção foram os comentários sobre essas notícias. Os canais que abriram abas de comentários para as pessoas falarem a respeito desses episódios. Eu não vou entrar no mérito do que esses rapazes, essa turma, normalmente de artes marciais, alguns ex-militares, alguns ainda operativos em forças e por aí vai, que estão sendo nomeados como, abre aspas, justiceiros, fecha aspas, de Copacabana. Eu não vou entrar no mérito, porque eu acredito, não tenho como crer que eu tenho um irmão em Cristo no meio daquilo. Então eu não vou entrar no mérito da questão. Bem como eu também não tenho como crer que há irmão em Cristo meu furtando, roubando pessoas que descem dos morros e agridem pessoas para tomar seus pertences, seus bens. Até porque eu creio que isso representa uma maioria dos que moram nas favelas. Na favela tem muito crente, e crente de verdade, e crente de joelho no chão, como a gente costuma dizer. Irmãos e irmãs em Cristo de verdade que moram lá. Então, essa cepa que manifesta esse espírito demoníaco de roubo nas ruas é uma minoria, não representa a maioria. O ponto é que muitos cristãos têm se manifestado nos comentários a respeito disso. E é aí que começa a chamar a minha atenção. Muitos professos cristãos indo comentar coisas do tipo: os justiceiros são guerreiros de Deus. E aí pegam alguns versículos isolados da Bíblia e ainda tem coragem de colocar lá para justificar, como se tais homens estivessem sendo usados por Deus para proteger o Copacabana. Por outro lado, também nomeando-se cristãos, existem muitos justiceiros sociais dizendo que a turma que provoca os furtos são vítimas da sociedade. O que chama a atenção para mim, então, é que os cristãos não têm capacidade e discernimento para julgar, para ter um juízo correto da realidade. Essa amostragem de um drama social presente de agora, dos nossos dias, serve para um ponto de partida para a reflexão dessa noite. Que tipo de relacionamento nós estamos empreendendo com os nossos irmãos em Cristo? Porque essa semana, com a incumbência de pregar esse texto, eu olho essa notícia e vejo esses comentários, o meu coração já pesa em juízo sobre esses irmãos, sobre o que esses irmãos estão ouvindo,
para não terem senso de discernimento de nada. E eu achei muito oportuno por parte do Espírito Santo isso acontecer, para provocar essa reflexão para nós, essa noite. O tema, então, é o reforço daquilo que o texto enfoca. Graças a Deus aqui temos pregado o que o texto determina para ser pregado. Eu gosto sempre de dizer que o pregador desse sermão é Jesus. A gente só está relendo o Sermão do Monte, adaptando os aspectos culturais, mas aplicando a sua essência para os nossos dias e para a nossa vida. É o exemplo prático do Evangelho e do caminho do discípulo aqui, nesses 3 capítulos que a gente está estudando há 3 meses. É a 12ª mensagem hoje. Então, se você tem anotado, o título para hoje é o ensino de Jesus sobre relacionamentos, onde a gente vai percorrer a Escritura para entender como Jesus, por meio da palavra de Deus, no seu sermão que chegou até nós de maneira especial, como uma revelação especial por meio do relato do evangelista Mateus, como ele nos orienta a ter relacionamentos com os nossos irmãos, com os impenitentes, com aqueles que resistentemente negam a Deus, com o próprio Deus Pai e de maneira geral com todos. Nesses 12 versículos, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, a gente vai aprender isso. John Stott, introduzindo seu comentário a respeito desse capítulo, diz o seguinte: Mateus 7 consiste de um grupo de parágrafos aparentemente isolados. O elo existente entre eles não é óbvio. E uma pausa aqui. O Evangelho de Jesus é um dos tratados mais poderosos ante a obviedade. Nós que queremos ser seguidores de Jesus, nós que queremos andar com Cristo, temos que estar preparados para, por vezes, evitar o óbvio, para conseguir interpretar e ler nas entrelinhas, não seguir apenas as conexões óbvias, se a gente quiser fazer um mergulho profundo nas Escrituras e conhecer Deus por meio das Escrituras. E esse texto que nós vamos estudar hoje é um grande exemplo disso. Continuando, o capítulo como um todo também não segue o anterior numa sequência explícita de pensamentos. O fio de ligação que corre por todo o capítulo, embora de maneira solta, é o dos relacionamentos. Então, com essa instrução do grande e já saudoso teólogo anglicano Stott, nós vamos seguir buscando compreender essa passagem à luz dessa ideia, o ensino de Jesus sobre relacionamentos, a começar com os irmãos. Vamos ler juntos o versículo 1 e 2 projetado? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus abre esse capítulo, segundo a organização do evangelista Mateus, com uma palavra direta, imperativa e objetiva: não julgueis. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. E ele explica a sua declaração imperativa no verso 2: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com o viés com que foi estabelecido um julgamento, tal pessoa que julga terá a sua justa resposta de juízo. E com a medida com que tiverdes medido, com a dosimetria do seu juízo aplicado, ela também terá um retorno de medida sobre quem julga. Quando nós lemos numa primeira mão esse texto, e quando muitos leem, porque é um texto conhecido que muitos replicam, independente da fé cristã,
a gente pode abraçar essa ideia e vir com aquela máxima muito comum do imaginário religioso popular, que é aquela ideia de que só Deus pode me julgar. Isso é muito comum em vários contextos, que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com a fé cristã. E eu sempre fico pensando, olha, se tal pessoa que declara isso soubesse o que é ser julgado por Deus de verdade, ia tremer, e quem sabe nem ia falar tal coisa. Porém, a lente de Jesus se ajusta de maneira mais precisa a partir do versículo 3, enfocando em quem ele quer delimitar essa ideia de juízo. Versículo 3 diz o seguinte: por que vês tu o argoeiro no olho de teu irmão? Argoeiro é a mesma coisa que uma farpa, uma pequeníssima lasca de madeira, de milímetro de espessura no máximo. Porém, não repararás na trave que está no teu próprio. Como sempre tenho destacado aqui, o típico uso de metáforas muito comum na tradição judaica, em especial na didática rabínica, um modelo de ensino dos rabinos, usando metáforas bem exageradas no que diz respeito à comparação. Ele usa o mesmo material, a madeira, só que ele vai de uma lasca, um argoeiro, uma farpa, a uma trave, uma viga de madeira. Por vezes eu já vi pregadores levarem assim a viga para o púlpito para simbolizar o quão extremo e gráfico é o ensino de Jesus. Passagem também muito conhecida e muito prática, não é mesmo? O ponto que eu quero chamar a atenção para você é que o sujeito, ele não está explícito lá nos versos 1 e 2 de quem é esse que não julga. Aqui, a partir do versículo 3, Jesus deixa claro que o juízo não deve acontecer entre irmãos. Nunca é demais lembrar que o Sermão do Monte é um sermão direcionado especificamente para discípulos. Minha gente, o que nós estamos vivenciando aqui ao examinar cuidadosamente, de forma expositiva, o Sermão do Monte, é nos assentarmos juntos numa verdadeira escola de discípulos, para aprender a ser seguidores de Jesus, não por meio tão somente de apostilas, livros ou diversos recursos que têm seu papel e têm seu valor, mas por meio da Sagrada Escritura, aprender pelo maior manual de discipulado escrito, que é o Sermão do Monte, o que é ser um seguidor de Jesus. E se há uma coisa que é de suma importância para aquele que segue a Jesus, tal coisa é o relacionamento. A ideia de relacionamentos. Volto a dizer, a ênfase é destacada de tal maneira, porque Jesus trata disso no capítulo 5. Porém, entendendo que ainda não era suficiente, ele volta a tratar da maneira como discípulos devem relacionar-se entre si. Igreja, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir essa verdade. O Espírito Santo precisa abrir os nossos ouvidos, promover um milagre de cura em relação à surdez espiritual que tem evitado que entendamos o peso, a relevância, a importância do assunto relacionamentos. Até hoje, tal assunto tem relevância para nós e precisamos estar atentos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Ele continua no versículo 4. Ou como dirás a teu irmão? Jesus continua carregando na tinta, continua colocando de maneira cada vez mais clara e intensa com quem ele está querendo lidar e o que ele está querendo ensinar com essas palavras. Deixa-me tirar o argoeiro, a farpa do teu olho, quando tens a trave no teu.
dispensa explicação e interpretação. A maneira gráfica e hiperbólica da metáfora usada por Jesus ganha aplicação no versículo 5, para não deixar dúvidas, usando uma palavra que anteriormente Jesus usou: hipócrita, com acento de exclamação. A ideia do acento de exclamação é até para dar a impressão que a voz do locutor fica mais alta. Então seria: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argoeiro do olho do teu irmão. Muitos interpretam essa passagem de maneira muito enviesada, com o típico sentimentalismo tóxico da nossa cultura, da nossa realidade brasileira, e acham que, nós não temos então como julgar os nossos irmãos, nós não temos como discernir as ações dos nossos irmãos, não há espaço para isso. O ponto é que no final do verso 5, Jesus dá a direção para esse nível de relacionamento entre irmãos, onde existe o espaço para o juízo, porém não para a condenação. Ele fala: tira primeiro a trave do teu olho, e então, a partir daí, você vai ver claramente para tirar o argoeiro do olho do teu irmão. É óbvio que existe um espaço onde temos que ter a capacidade de discernir a caminhada uns dos outros na realidade da comunidade da fé. Isso é tratado e abordado no mesmo Evangelho segundo Mateus, pelo próprio Senhor Jesus. Como os irmãos têm um papel onde existe o espaço para correção mútua na comunidade. Mas de nada adianta se tal postura tem como princípio a ideia do julgamento, da censura e da condenação. Porque esse é o ponto por trás da palavra julgar, do verbo julgar aqui usado, que vem dessa palavrinha grega aqui projetada, que significa pronunciar julgamento, sujeitar a censura e ou condenação. Onde você lê censura de novo, leia-se condenação. Ou também atribuição daqueles que desempenham o papel de juízes ou árbitros em questões da vida comum, ou que julgam os atos e as palavras dos outros. Na típica linguagem jurídica daquele contexto, a ideia de julgar, e esse verbo usado aqui no texto original em grego, dizia respeito não à avaliação, não à ponderação, não ao questionamento em busca de correção. O julgar aqui já dizia respeito diretamente à condenação. O que acontece é que muitos são inclinados desde os tempos de Jesus a ter esse juízo peremptório para a condenação. O próprio Senhor Jesus foi alvo desse tipo de juízo pelos próprios judeus. E nós precisamos então examinar um pouco as Escrituras para entender como então deve ser tratado esse aspecto do juízo na vivência de um seguidor de Jesus. Judas, versículo 9, traz um relato muito poderoso, muito forte, de batalha espiritual. Eu julgo essa ser uma das maiores lições sobre batalha espiritual contidas na Sagrada Escritura. Um versículo apenas de uma carta de um capítulo apenas, Judas, o irmão, meio-irmão mais novo de Jesus. Ele diz, segundo uma tradição judaica, mencionando uma tradição judaica:
O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O que é digno do nosso destaque, da nossa observação aqui, é que Judas deixa claro que um anjo, numa contenda, numa batalha com o próprio diabo, não se atreveu, é o verbo usado por Judas, a proferir o que, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o que? Juízo infamatório. Ele não julgou trazendo ofensas ou coisas do tipo. Ele simplesmente disse: o Senhor te repreenda. Então, o primeiro exemplo que eu quero destacar aqui na questão do juízo são de seres absolutamente sobrenaturais. O arcanjo Miguel, um anjo de Deus, e o próprio diabo. Nessa relação, o arcanjo Miguel teve essa postura, não se atreveu a proferir juízo. Então começa com a régua lá em cima. Mas como o próprio Jesus, na festa dos tabernáculos, num ambiente de contenda com os fariseus, aborda a questão do juízo. De maneira objetiva, ele também aborda, dizendo, no versículo 24 de João, capítulo 7, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então havia ali uma discussão a respeito de piedade na festa dos tabernáculos, uma controvérsia com os fariseus. E o critério que Jesus estabelece é a reta justiça, a retidão, para que tal juízo levantado entre os principais da lei não fosse um juízo apenas por aquilo que os olhos veem, mas um juízo que avalia os frutos dignos de arrependimento, avalia uma vida, não apenas uma sombra, uma aparência, um mero reflexo. E Paulo endereça a questão de maneira mais intensa e mais extrema a respeito do juízo. Veja como ele trata a respeito do tema, que era motivo de discussão, controvérsia, cisânia e divisão na igreja de Roma, entre os discípulos judeus e os discípulos de origem gentia, os discípulos de origem pagã. Do verso 1 ao 3 de Romanos 2, Paulo ensina: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Mais uma vez, uma palavra firme e contundente da parte do apóstolo Paulo, trazendo à prática o ensino de Jesus. O espaço para o juízo existe, o espaço para ponderação existe. Agora, como é possível estabelecer uma linha de condenação, uma linha que estabelece uma palavra final, se tal homem pratica as coisas que condena? Se tal homem tem a trave no olho e quer tirar a farpa do olho do seu próprio irmão. Então, essa palavra de Paulo nos ajuda a entender quais são os limites de onde deve ir o juízo de um discípulo. Quais são os limites
onde o critério de discernimento deve ser aplicado na relação uns para com os outros entre os irmãos. E ele continua, e pegando essa mesma ideia de Paulo, que fala que não devemos julgar a ninguém, vou voltar no texto, julgar quem quer que sejas, portanto és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas. Então ele abre a escala, quem quer que sejas não limita o alvo do juízo, mas Jesus tem uma forma de ensinar aos seus discípulos, uma vez que ele ensinou nesses primeiros 5 versos, ao lidar uns com os outros na questão relacional do juízo. Mas ele tem uma forma dos discípulos, de quem segue a Jesus, de lidar com o impenitente. Para deixar bem claro, o impenitente é aquele que persistentemente desobedece a Deus, desrespeita a lei de Deus, desconsidera absolutamente tudo o que diz respeito a arrependimento de obras mortas, ou seja, ele deixa a vida o levar e vai vivão e vivendo na realidade do século presente, sem medir consequências. Essa é a ideia por trás do adjetivo impenitente. Verso 6, como lidar com esse tipo de pessoa? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Já existiu muita discussão ao longo da história da igreja sobre essa passagem, sobre o que são essas pérolas, o que é santo e o que são essas pérolas. Desde os pais da igreja, no primeiro manual discipular da igreja, ao longo da história, a Didaquê, o autor ou os autores daquele que também é conhecido como o ensino dos 12 apóstolos, interpreta que o que é santo nessa passagem e as pérolas diz respeito à ceia do Senhor. E de fato a ceia do Senhor é algo absolutamente santo e precioso, e tem que ser lidado com todo rigor, e é uma realidade onde a presença de Deus é manifesta e acessível àqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador. Mas eu concordo com uma grande linha de interpretação por toda a história da igreja, e aqueles que têm sido grande parte da fonte dos nossos estudos para essa série, John Stott, Martin Lloyd Jones, J.C. Ryle, Dietrich Bonhoeffer, D.A. Carson, todos esses e muitos outros comentaristas e eruditos de Novo Testamento concordam que o que é santo, e as pérolas aqui do versículo 6, é o próprio Evangelho, a própria boa nova da salvação, que é dada de graça nesse ano aceitável do Senhor, desse período gracioso, nessa janela, na verdade, dessa grande porta aberta, para aqueles arrependidos poderem adentrar e encontrarem lar na presença de Deus. O impenitente é aquele que simplesmente se entrega ao seu instinto mais primitivo, lembrando daquela figura de Saul lá no Antigo Testamento, ao ponto de entregue aos seus próprios desejos, insano, comendo capim como um animal. Ao ler essa passagem, embora não está aqui no meu esboço, eu lembro dessa figura lá do Antigo Testamento. Mas Paulo, mais uma vez aqui, vai nos ajudar a entender o que é que Jesus quis dizer quando denominou pessoas como animais, como cães e porcos, vivendo para si de tal forma a voltarem a um estado primal, animal.
Preste atenção nos versículos 22 a 24 de Romanos 1, projetados. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E daqui por diante Paulo vai descrevendo a entrega desses impenitentes, que anteriormente ele havia dito que tinham acesso ao conhecimento de Deus, e mesmo assim desprezaram, porque como diz o versículo 22, inculcando-se, encamparam, adotaram e introjetaram um pensamento achando que são sábios, que sabem das coisas, mas que ao afastar-se de Deus, tornaram-se loucos, voltaram ao estado primitivo. Pedro, o apóstolo dos judeus, na sua segunda epístola, também trata desses que de maneira resistente voltam-se contra Deus. Versículo 17 diz: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. As palavras de Pedro, com forte apelo poético, nos ajudam a entender o drama do impenitente, o drama daquele que resistentemente se volta contra Deus. E no versículo 22, lançando mão de Provérbios, ele vaticina a condição de tais que se encontram nessa situação. Verso 22 diz: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Cães e porcos. A condição daquele que resistentemente se volta contra Deus não é outra senão esse estado primitivo, animal, que Jesus trata no contundente, porém necessário, sobretudo em dias de alta negociação das verdades bíblicas, da condição daqueles que se encontram voluntariamente distante de Deus. Nós temos que entender que por mais que essas passagens duras, difíceis, intensas e extremas surjam nas Escrituras, nós devemos entender que elas precisam ser pregadas urgentemente em nossos dias, onde só queremos apresentar um Deus que ama incondicionalmente. Dessa forma, querendo nos posicionar numa certa condição de juízo. Julgamos, portanto, a Bíblia de modo a escolher os textos que são mais cômodos para nós, que são mais confortáveis para nós, que são mais suaves para nós. Mas a Escritura é bem clara: aqueles que renunciam peremptoriamente, firmemente, de maneira impenitente, a boa nova da salvação, são como cães e porcos. E para esse Jesus deixa uma forma do discípulo lidar: não deis aos cães o que é santo, nem lance ante os porcos as vossas pérolas. Não há tempo a perder com aqueles que flagrantemente se afastam, debocham, amaldiçoam por vezes o nosso Deus vivo. Não há espaço para negociação.
não há espaço para tentar suavizar. Não devemos perder tempo com esses. Se a gente quer ter um avanço missional de verdade, a gente não deve deixar as nossas energias serem tomadas, serem drenadas por aqueles que flagrantemente não querem nada com o Evangelho. Ei, você não precisa se sentir culpado diante desses que por vezes debocham inúmeras vezes da sua fé e voltam-se contra o Deus que você crê. Não perca seu tempo. Não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. O Evangelho é precioso e valoroso, e tem que ser pregado sim, a tempo e a fora de tempo, porque por vezes perdemos tempo com os cães e os porcos, enquanto existem pródigos clamando para que alguém passe e pregue a palavra para eles. A sabedoria da história da igreja nos ajuda a entender e expande mais a compreensão do assunto. Um dos expoentes da pregação expositiva dos primeiros séculos da igreja cristã, João Crisóstomo, diz que cães são pessoas que vivem em impiedade incurável. Talvez você conheça alguns assim. Talvez você já tenha chorado pela vida de alguns assim. Eu entendo essa dor porque eu conheço alguns assim, já lamentei por ver alguns que estão assim. Eu encontrei com um amigo essa semana, já de muitos anos que eu não o via pessoalmente, e a gente teve a oportunidade de passar um tempo juntos. Esse homem, felizmente aberto ao Evangelho do Senhor Jesus, mas ele me falava da condição de alguns dos outros amigos. A gente andava numa turma lá em Nova Iguaçu, quando éramos garotos. E ele falou do destino de alguns que desde aquele tempo eram absolutamente impenitentes. Todos não éramos crentes naquele tempo, mas alguns tinham algum temor, como esse meu próprio amigo. Aquela época, bem mais do que eu até, e eu relembrei ele essa semana disso, nesse encontro que nós tivemos. E ele falou da situação de alguns desses, que hoje seguem num caminho, até porque a gente não é mais garoto, seguem num caminho absolutamente dramático. E aí ele até falou, puxa, isso tudo que a gente está conversando aqui, pô, será que se a gente chamasse eles, rapaz, não vão ouvir. Eles não vão ouvir. Nessa condição, nesse status que você está falando, eles nem vão ouvir. Porque existem pessoas que vivem em impiedade incurável. Vivem de tal forma que não há o que possamos fazer, a não ser seguir clamando misericórdia a Deus. A igreja nesse momento deve simplesmente orar, só orar. João Calvino, grande reformador franco-suíço, diz que é preciso entender que cães e porcos são aqueles que, através de evidências claras, manifestaram um desrespeito obstinado para com Deus, de modo que sua condição parece ser incurável. Então aqui Calvino pega esse comentário de Crisóstomo e expande mais a ideia, trazendo um olhar mais criterioso e que serve de referência para nós. Como identificar esses cães e porcos? Através de evidências claras, que manifestam o quê? Um desrespeito obstinado para com Deus. Eu espero que você não conheça pessoas assim. É muito triste conhecer pessoas assim. Eu andei em circuitos na minha juventude onde infelizmente eu conheci muita gente assim. Alguns, para a glória de Deus, tiveram suas histórias transformadas. Vários se tornaram pastores lá daquela época, mesmo sendo desobedientes, desrespeitosos, mas Deus achou graça
e salvou aqueles pecadores, dentre eles eu. E eu dou glória a Deus por isso. Mas uma boa quantidade simplesmente amadureceu o seu desrespeito obstinado, e as evidências claras se tornaram enormes e irrefutáveis. Então, essa é a forma da gente identificar. Tem um jeito claro para a gente saber quem são cães e quem são porcos, quem são esses impenitentes, e como os discípulos de Jesus, como os seguidores de Jesus devem se relacionar com eles. E o texto continua, saindo desse cenário catastrófico do impenitente, e Jesus levando para o cenário glorioso do relacionamento com o Deus Pai. O ensino de Jesus sobre relacionamentos com o Deus Pai. Versículos 7 até o 9. Vamos ler juntos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Esse é o nosso Deus, um Deus doador. Jesus colocou a nossa piedade devocional em termos de oração com um lugar muito claro para petição, para súplica, para o pedido. Tola coisa é acharmos que a gente não deve pedir a Deus. Eu por vezes já agi dessa maneira incauta. Não preciso pedir, puxa, só tenho que agradecer. É claro que por vezes até naquelas rodas de oração que a gente faz, tem algum pedido de oração, talvez até para dinamizar ali a gente não fale. Mas no nosso lugar secreto, meu irmão, minha irmã, saiba que lá é o lugar da gente escancarar o nosso coração diante de Deus e colocar os nossos pedidos sim diante dEle. É óbvio que temos muito que agradecer. É óbvio que sim, temos que dar ação de graças a Deus. Semana passada eu falei disso, da necessidade de sermos um povo mais grato. E quando aprendemos sobre a oração, aprendemos também sobre agradecer, sobre dar graças. Mas eu quero chamar a atenção a você para aquilo que Jesus está chamando a atenção a todos nós na sua palavra. No ensino da oração conhecida como Pai Nosso, a petição tem um lugar de destaque. Não suficiente, ele volta no capítulo seguinte, nesses versos 7 a 9, na primeira palavra, no primeiro verbo, para endereçar o relacionamento dos discípulos com o Deus Pai. Qual é o verbo que surge? Pedir. Peça a Deus. Martin Lloyd Jones, o maior pregador do século XX, na minha humilde opinião, começou o seu sermão buscando e encontrando, em 1948, em plena Segunda Guerra, já depois da Segunda Guerra Mundial, em pleno momento de pós-guerra, ele, um inglês, pregando na Inglaterra, a Inglaterra vivendo os louros, já do positivismo que ia tomando conta do Ocidente, vitorioso, naquela trágica guerra. Ele diz o seguinte ao iniciar, são as palavras iniciais do sermão, onde ele expôs essa passagem que nós estamos lendo aqui. Ele diz o seguinte: não sou capaz de imaginar declaração melhor,
mais animadora ou mais consoladora com a qual possamos enfrentar todas as incertezas e todos os dissabores da vida neste mundo sujeito ao desgaste do tempo, do que aquela que está contida em Mateus 7, de 7 a 11. E eu concordo absolutamente com o doutor. Não há uma declaração melhor, mais animadora ou mais consoladora para a gente lidar com a dureza da vida. Quando olhamos o versículo 7, logo no início: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, fica um alerta para todos nós a respeito da nossa condição de necessitados. Bem, o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças começam com o reconhecimento do quê? Da pobreza espiritual. Bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os necessitados. Meu amigo, quanto mais cedo você guardar essa verdade para a sua vida, desde os mais jovens aqui com capacidade de discernimento para o que eu estou falando, desde esse púlpito, saiba, a sua vida é como um sopro. O mundo jaz no maligno. Jesus venceu o mundo, mas o mundo jaz no maligno. A nossa realidade é má. O cenário diante de nós, repito e faço coro com o meu pastor, Bispo Weber, que falou essa manhã, não vai melhorar. Mas você, desde já, pode guardar uma mensagem de esperança diante dessa realidade trágica. Há um Deus vivo, bondoso e generoso, que se volta para seus filhos. Então, coloque-se diante dele essa noite, arrependa-se dos seus pecados essa noite, e tenha uma vida nova essa noite. Onde o orgulho, a autossuficiência, a soberba cai por terra, e a gente reconhece que não tem, na verdade, nada. Como dizia Spurgeon, somos mendigos com mãos vazias diante de Deus. E aqueles que pregam o evangelho são apenas aqueles mendigos que sabem onde há pão e estão apontando para lá. E eu, como mendigo, portanto, como um pobre espiritual, portanto, venho essa noite dizer para você: há um lugar onde você pode encontrar alimento, abrigo, nova vida diante dele. Um lugar onde você pode pedir e ser dado, onde você busca e acha, e onde você bate a porta e ela se abre. A suprema importância da nossa necessidade espiritual é enfatizada nos verbos pedir, buscar e bater. Nesses três verbos, e muitos comentaristas concordam com isso, é como se o volume da petição fosse aumentando, da petição até uma súplica, da súplica até um clamor. Pedir como uma petição, buscai como uma súplica e batei como um clamor. A boa nova é que temos um Deus, esse Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que enviou o seu Filho unigênito por amor a pecadores. Essa noite nós podemos nos achegar diante desse Deus santo, bondoso, generoso. Sim, esse mesmo Deus que estabelece o critério do juízo, esse mesmo Deus que estabelece os limites dos relacionamentos, é o Deus que chama pecadores a arrependimento, e que nesse espaço e realidade de arrependimento ganham o direito de pedir, de buscar e de bater, porque Ele é o Deus que dá, Ele é o Deus que se faz ser encontrado, e Ele é o Deus que abre as portas.
e Ele segue sendo esse mesmo Deus. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aqui no versículo 9 até o versículo 11, Jesus usa uma metáfora extrema a respeito da condição humana. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E aí ele coloca a condição humana, a antropologia bíblica aqui no versículo 11. Ora, se vós que sois maus, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É Jesus que está falando. Queria eu poder dizer que todo mundo, eu falo isso, gente boa. Tem um pastor que eu gosto, né, o Jeremias. Eu estava falando com o Jonas deles, eu gosto daquele pastorzão lá, né? Gente boa. A gente fala isso como um uso popular, né, no nosso dia a dia. Eu gosto dessa expressão. Mas como eu sou um cara chato com as palavras, como vocês sabem, em verdade, infelizmente, só por Cristo temos algo de bom na nossa vida. A nossa natureza não é de gente boa, porque o próprio Jesus, falando aos seus discípulos, diz: ora, se vocês, ele está falando com os discípulos, que são maus, sabem dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pois bem, minha gente querida, esse Deus Pai deu o Filho unigênito, agora primogênito da criação, o primeiro de muitos filhos dessa família constituída de filhos adotados graciosamente. A gente pode se achegar diante de Deus. A gente pode se achegar diante de Deus porque Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu Jesus. Ele deu Jesus. Que tempo para a gente pregar essa mensagem, não é? No meio do advento. Ele nos deu Jesus. Ele nos deu tudo o que precisamos. Pedir, buscar e bater não diz respeito tão somente a coisas materiais ou graças que queremos alcançar nas nossas vidas. Todas essas coisas têm espaço, nós já aprendemos a respeito disso no último sermão, sobre a ansiedade, a preocupação com a solicitude da vida. O pedido, a busca, o bater na porta aqui diz respeito à nossa mais urgente necessidade, a nossa necessidade espiritual, a nossa pobreza espiritual e a necessidade de sermos literalmente transformados por esse Deus, de modo a sair dessa condição de miséria, de modo a sair dessa condição de condenação e maldade que herdamos de Adão e Eva, e podermos ser novas criaturas, devidamente pelo poder do sangue de Jesus, ser chamados de filhos de Deus. Porque se existe uma palavra que dá sentido à ideia de relacionamento, sobretudo no âmbito do discipulado cristão, tal palavra é o amor. E a gente parte para observar as últimas palavras de Jesus nesse ponto de relacionamentos, quando ele ensina sobre o relacionamento com o próximo, de uma maneira geral, com todas as pessoas. Versículo 12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus chama aqui, nessa parte do seu discurso, do seu sermão, a uma grande aplicação, e apontando para, na verdade, o final do Sermão do Monte como um todo, preparando o ambiente para o final do Sermão do Monte. Vale lembrar que quem cumpriu cabalmente, perfeitamente, a lei e os profetas foi o próprio Jesus.
Por isso ele tem toda a autoridade de falar o que fala aqui, estabelecendo aquilo que é conhecido como a regra áurea ou a regra de ouro. Um princípio que é vivenciado por judeus que levam a sua fé judaica a sério, consideram tal princípio: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu creio que a Nova Versão Internacional traz para nós uma melhor tradução dessa passagem. Vamos ler juntos, por favor. Assim, em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, o resumo de toda essa ideia de piedade, o resumo de toda essa ideia de uma vida reta, da justiça maior do que a dos fariseus e escribas, diz respeito ao amor. Fica aqui um ensino de D.A. Carson a respeito dessa passagem para elucidar o que estamos tratando. Não é de surpreender que a regra áurea não dê muita ênfase à nossa relação com Deus. Os versículos anteriores já ressaltaram a importância de estar consciente de nossa constante dependência de Deus para amadurecer e cumprir as exigências das normas do reino. Em outra passagem, Jesus ensina que o maior mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, toda a alma e de todo o entendimento. E que o segundo maior é: ame o seu próximo como a você mesmo. No ensino de Jesus, contudo, é incontestável que o segundo jamais será observado sem o primeiro. Ou seja, nunca amaremos o próximo como gostaríamos de ser amados, enquanto não amarmos a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Meu irmão, minha irmã, o que Jesus está chamando seus discípulos aqui, de maneira geral, é simplesmente: se nós queremos que as pessoas façam em tudo o que querem que elas façam a vocês, vou repetir, assim em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, o que alguns chamam de lei do retorno, na verdade diz tão somente: a lei e os profetas é: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. É nessas horas que a gente entende que a fé cristã é simples, é para todos, diz respeito a amar. Mas a nossa natureza corrupta, ela não é afeita ao amor, ela não é dada ao amor, ela é dada a fazer a justiça com as próprias mãos, como a gente tem visto, ou ela é dada quando aqueles que estão carentes de alguma coisa, necessitados de alguma coisa, vão tomar aquele que tem. Essa é a lógica do mundo do século presente. O que eu quero chamar a atenção a vocês é que por vezes somos tomados por essa lógica tacanha, demoníaca do século presente, onde simplesmente não há uma entrega de amor simples, devota uns aos outros. É muito simples. Assim em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. O relacionamento com a sociedade de uma forma geral é mais simples do que a gente imagina. Daí a gente pode pensar: puxa, mas e os impenitentes? Lá do versículo 6, eles não precisam ser maltratados, vilipendiados. O texto diz: não dê aos cães o que é santo, nem lance ante aos porcos o que é as pérolas, o que são as pérolas. Diz respeito a pregar o evangelho, diz respeito a aquilo que é mais caro para nós. É óbvio que amamos o próximo quando pregamos o evangelho a ele, mas até um impenitente pode ser alvo do amor, alvo do cuidado, alvo do respeito. Nós vamos mostrar e validar a nossa fé nessa hora, porque o impenitente fica doente, o impenitente passa por crises,
E aí nós temos que lembrar das palavras de Jesus: façam às pessoas, não aos irmãos, não aos seus comuns da fé, façam às pessoas. Na ara, façam aos homens o que querem que elas façam a vocês, o que querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. É óbvio que queremos ser amados, mas a gente primeiro precisa entender que temos um Deus que ama, e um Deus que ama os seus filhos, e entregou o seu Filho unigênito para poder chamar de filhos aqueles que estão perdidos em seus pecados. Temos esse Deus. Como aplicar o que a gente examinou aqui essa noite, nossa vida, no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, não temos razão para condenar nossos irmãos. Versículo 1 do capítulo 7 diz: não julgueis para que sejais julgados. Em segundo lugar, não temos tempo para perder com impenitentes. Versículo 6 do capítulo 7: não deis aos cães o que é santo. Porém, temos liberdade para levar nossas necessidades ao Deus Pai. Versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E por fim, aqueles que nasceram de novo, aqueles que seguem a Jesus de fato, aqueles que são discípulos de Jesus, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu creio que me encontro entre esses, junto aqui com os meus irmãos e irmãs. Portanto, posso dizer, nesse contexto, temos amor para amar o próximo, porque nós fomos alvo desse amor, do amor desse que é o cumpridor da lei e dos profetas. A lei e os profetas se resume nisso: ame a Deus e ame o próximo como a si mesmo. Ame a Deus com tudo de si e ame o próximo como a si mesmo. Isso é a lei e os profetas. Aquele que nasceu de novo foi habilitado para viver essa realidade. Que em nome de Jesus a gente ande nesse caminho, o caminho estabelecido pelo pregador do Sermão do Monte, Jesus Cristo. Que todos nós possamos encontrar nele essa realidade que seja prática para a nossa própria vida, para a glória do seu próprio nome. E aqueles que ainda não conhecem tal realidade, não saiam daqui essa noite sem a inquietação gerada pelo Espírito. Que não saiam daqui essa noite sem a possibilidade de se achegar diante dele com uma oração no seu próprio lugar, uma simples oração: Senhor, me arrependo dos meus pecados, coloco a minha vida diante de ti, eu não quero ser um impenitente, eu não quero ser cão nem porco. Se essa é a tua condição, coloque-se diante de Deus essa noite. E todos nós, como seguidores de Jesus, por favor, coloquemo-nos em oração diante do nosso Deus Santo. Se você puder, fica de pé.